Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui aproveitando essa oportunidade de, através dessa rede social, da internet, poder compartilhar com os amados e amadas em Cristo Jesus, uma palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Então, somos agradecidos a Deus por essa oportunidade e esperamos que os amados irmãos e irmãs, aqueles que nos ouvem, nos dão o privilégio, né? E por que não dizer até mesmo a honra de poder estar nos ouvindo, né? Tenham momentos de alegria, momento de paz, mas também um momento de profunda reflexão para com o nosso Deus. Estamos aqui, né, representando a Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, no Rio de Janeiro, e somos gratos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos concede. Toda terça-feira, a partir das 21 horas, nós trazemos uma palavra, né, para principalmente aqueles que por vários motivos hoje não estão podendo frequentar, né, estar assiduamente na casa do Senhor, por vários e vários motivos. Então, temos hoje essa oportunidade de poder compartilhar, né, de poder trazer para os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje trouxemos uma palavra baseada no livro de Jó, no capítulo 5 do livro de Jó. Então, eu vou fazer a leitura desse texto, né? E você pode acompanhar, se você tiver a sua Bíblia, né? Ou então você pode acompanhar, vai estar gravado, depois você pode fazer a leitura novamente, meditar, né? E Deus continuará falando ao seu coração. Então, a nossa palavra de hoje está baseada em Jó, capítulo 5, e em Mateus, capítulo 7. Tá bom? Então, nós vamos ler aqui Jó, capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jó 5, 17. Bem-aventurado é o ser humano, quer dizer, o homem, a mulher, a quem Deus corrige. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repreensão de El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Pois Ele é quem abre a ferida, mas Ele também a trata, mas Ele também fecha. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode e cura. E aí vem o resultado de aceitar a correção de Deus. São as bênçãos decorrentes da correção. De 6 angústias Deus te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Nos dias de fome e privações, Ele te livrará de sucumbir, e na guerra te salvará do poder da espada da morte. Estarás protegido do açoite, da língua, e quando a devastação chegar, nada haverás de temer. Zombarás da devastação e da penúria, e não terás receio dos animais selvagens.
pois manterás aliança e forte amizade até com as pedras do campo, cujas feras conviverão em paz contigo. Compreenderás que a tua habitação é segura, visitarás o teu rebanho e contarás os teus bens e concluirás que nada há que te falte. Também saberás que os teus filhos e netos, bem como todas as gerações a partir de ti, se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Descerás ao descanso em tua sepultura, em idade avançada, como um feixe recolhido no tempo certo. Já estivemos analisando tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, escuta e aplica esse conselho em tua vida e seja para o teu próprio bem. Amém? Olha que coisa linda, né? Maravilhosa, né? Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher que Deus corrige. Então, a correção, ela é uma bênção, né? Uma bênção. E a Bíblia diz, jamais desprezes a repreensão, né? A correção, a disciplina do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ler ainda então, como falamos, né? Mateus capítulo 7. Mateus 7. Mateus 7. Vamos ler Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram este caminho. Amém? Então nós lemos Jó, né? 5, a partir do versículo 17, e lemos também Mateus 7, 13 e 14. Amém? Bem, primeiro de tudo, todo aquele que tem a responsabilidade, que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, ele tem que ter um compromisso, ele tem que estar compromissado com o Evangelho. Ou seja, ele tem que pregar, ele tem que falar, ele tem que ensinar a verdade. Mas quando se fala em pregar, ensinar, falar, né, a verdade, temos que incluir a palavra toda a verdade. Toda a verdade. Porque na palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, nós temos palavras, né, que são palavras de alegria, palavras de paz. Mas nós também temos palavras, né, que, vamos dizer assim, são consideradas por muitos
com palavras duras, né? Certa vez chegaram para o Senhor, né? E falaram palavras duras. Quem poderá ouvir? Quem poderá continuar ouvindo esse discurso, né? Quando Jesus estava ensinando, ele foi falando a respeito das bênçãos de Deus. E as pessoas foram ficando maravilhadas. Mas quando o Senhor começou a falar que para fazer parte do Reino de Deus, né, que ter a vida eterna, que andar no céu de luz, que viver para sempre na presença de Deus, seria necessário que fizéssemos isso, isso e isso e mais aquilo. O que aconteceu? Aquelas centenas, né, milhares de pessoas que estavam ouvindo, o acompanhavam. Ele chegou até o ponto de dizer: vocês estão me acompanhando, estão me seguindo, porque estão comendo e bebendo de graça. Não por aquilo que eu falo, mas porque estão comendo. Deus havia multiplicado os pães, havia multiplicado os peixes. E agora então que o Senhor abre toda a verdade, né? A Bíblia diz que eles foram, se ausentando, foram saindo de fininhos, né? E só ficaram ali uns poucos discípulos. Ou seja, nem sempre as pessoas ou estão preparadas ou querem ouvir toda a verdade. E quando não se fala, não se prega, não se ensina toda a verdade, né? Então as pessoas correm um risco muito grande de não serem abençoadas e não viverem uma vida real com Cristo. Porque nós temos que ser ensinados a receber, mas também nós temos que ser ensinados a dar. Nós temos que ser ensinados a que Cristo nos dá uma paz que excede a todo entendimento. Mas nós também temos que aprender que no mundo teremos aflições. Nós temos que aprender. Nós não podemos aprender só, como se diz, né, um lado da moeda. Nós temos que aprender todo o Evangelho. O Evangelho. Então o Evangelho tem a parte boa, mas o Evangelho tem também a parte do sacrifício. Tem a fase, tem o momento difícil. Não é? Então, se nós não estivermos preparados, né, nós podemos então, nesse momento, né, acabar abandonando o Evangelho, abandonando a Cristo. Então, Deus está dizendo em Jó, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus, a mulher a quem Deus corrige. Aqueles que Deus corrige, aqueles que aceitam a correção. Por quê? Porque serão poderosamente, ricamente abençoados. Porque a correção, ela faz parte da nossa vida. Porque ninguém nasce sabendo, né? Até costumam dizer agora, né, que quando uma criança nasce com chip, né? Antigamente, agora eu acho que nem isso mais, né? Nascer com chip zerado. E aí, ao vir para a vida, né, ao entrar na vida, para a vida, então vai se aprendendo. Ora,
O aprendizado, ele tem, dentro do aprendizado, ele tem um módulo da correção, o módulo do aperfeiçoamento. Né? Então, você faz um bolo, você faz uma comida, você faz um esporte, você faz um trabalho, você faz qualquer coisa, né? E aquilo ali, alguém vai dizer para você, você pode melhorar, mas para você melhorar, você tem que corrigir isso. Você tem que botar mais açúcar, você tem que tentar ser mais rápido na hora do computador, você tem que pesquisar não sei o quê, você tem que botar um tênis melhor para a corrida, e quando você correr, você não pode levantar muito o braço. São as correções. Né? As correções, elas têm a visão, elas têm o intuito, né, de fazer com que você melhore, com que você acerte. Né? Então a pessoa, quanto mais ela aceita a correção, né, então ela tem a oportunidade de melhorar. E isso em todas as áreas da vida. Né? A pessoa que não aceita ser corrigida, né, ela perde as bênçãos. Ela perde as bênçãos. E no relacionamento que nós temos com Deus, é exatamente isso que o Senhor está falando. Né? Que eu serei bem-aventurado, eu terei muitas bênçãos sobre a minha vida, de livramento, de bênção, de oportunidade, quando eu me deixar, né, corrigir. A Bíblia diz que Deus nos disciplina, Deus nos corrige porque Ele nos ama. Então, quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Por quê? Porque quer o melhor. Quer que você seja o melhor. Quer que você melhore, quer que você progrida, quer que você prospere. E para isso, muitas das vezes, é necessário que nós sejamos corrigidos. Né? Então, isso não pode faltar na nossa vida. E nem ser algo, né, que seja repelido, que seja algo que a gente impeça que venha a acontecer. Não. Nós devemos permitir que a correção faça parte constante, para que cada vez mais nós sejamos pessoas melhores em todas as áreas. Foi isso que Paulo disse ao escrever aos Coríntios, né? Aquela que está em Cristo é o quê? O que ele é? O que ela é? Uma nova criatura. Mas como ser uma nova criatura? Como? Então ele completa dizendo, porque as coisas velhas vão ficando para trás. As coisas velhas vão ficando para trás. Mas as coisas velhas, elas só vão ficando para trás, elas só vão poder perder o seu efeito, perder o seu poder sobre a nossa vida, né, quando nós a deixamos para trás. Através de quê? Através da correção. Através de quando aceitamos a correção. Então, quando eu e você aceitamos a correção, né, então nós estamos no caminho certo de receber as ricas e poderosas bênçãos do Senhor. Né? Nós nunca podemos nos esquecer, toda a Bíblia Sagrada ela é importante, desde o Gênesis ao Apocalipse. Mas tem alguns textos na Bíblia Sagrada que são avisos claros, claríssimos, para mim e para você, sobre o que é a vida e o que é a realidade dessa vida que nós vivemos. E aí nós não podemos nos esquecer do capítulo 8
do livro de Romanos. Então, Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele fala sobre a carne. Ele fala sobre a luta da carne contra o espírito. Ele fala da amizade ou inimizade da carne com Deus e do espírito com Deus. Então, o capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, ele tem que estar claríssimo na nossa vida, porque ele representa a nossa vida diária. Lá em Romanos, capítulo 8, diz que a carne luta contra o espírito. A carne odeia o espírito. O espírito que está dentro de nós. Não é o Espírito Santo só não, é o espírito. Está lá espírito com letra minúscula. O espírito. Então é uma luta, é uma inimizade entre a carne e o espírito. Então nós vivemos numa verdadeira guerra interior entre a carne e o nosso espírito. E vivemos numa guerra tremendamente no exterior, que é a nossa carne contra o espírito, agora o Espírito de Deus. Então nós precisamos ter claro isso na nossa vida, porque a carne, ela tem um desejo, e o espírito, ele tem outro. A Bíblia diz que, na verdade, o espírito está pronto. O espírito está pronto. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o espírito passa a estar pronto para receber e para ir para Jesus. O espírito está pronto, mas a carne não. A carne, ela nunca se converterá. Ela não vai se converter nunca. Entendeu? Ela não vai se converter. Então, por isso que nós vivemos uma luta, né, constante, uma luta diária entre a carne e o espírito. E aí, então, né, nós estamos tentando fazer esse paralelo a respeito da correção, né, com uma parte que é fundamental na nossa vida, que é a vida com Deus, que é estar no caminho. Né? Nosso pastor, né, ele gostava muito de cantar esse corinho, né? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Sabe onde ele está agora? Ele está no céu. Graças a Deus, glória ao Senhor. Né? E por que ele está no céu? Porque ele foi um homem, né, que viveu Mateus capítulo 7, né, andando pelo caminho, o caminho estreito. Então, esses dois caminhos, né, ele tem, o final dele tem duas portas. Tem duas portas. A Bíblia diz que um caminho é largo e o outro caminho é estreito. A Bíblia diz que um caminho é fácil, né, e o outro caminho é difícil. A Bíblia diz que no caminho você tem que renunciar, que é o caminho estreito, você tem que renunciar. No caminho largo, né, tudo pode, ou pode tudo. O grande problema desses dois caminhos é o final. É o final. No caminho largo, estarão muitos entrando por uma porta bem grande, uma porta bem larga.
E no caminho estreito terá uma porta estreita, porque lá nós entraremos um a um por um, né? Tem até um hino, né, que a gente canta que diz, né, um a um iremos todos nessa pátria, né, nesse país de santo gozo, né, um a um. Vamos entrar um por um e vamos passar por esta porta. E quem é essa porta? Essa porta é Jesus. Jesus falou através do Evangelho de João, dizendo: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Quem abrir e entrar por ela, né, receberá, né, ganhará pastagem. Então, quer dizer, Jesus é o final do caminho estreito, porque no final do caminho tem uma porta, e ele é a porta. E Jesus é a porta estreita. Então, e essa porta estreita, ela leva para a salvação. E a porta larga, ela leva para a perdição. Então, esse é um problema, porque nós não temos como escapar. Nenhum ser humano que está sobre a face da terra, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, na América do Sul, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, se tiver alguém na Lua, ninguém pode escapar. Todos nós estamos determinados para viver esses dois caminhos. Ou você está num, ou você está no outro. Um é o largo, que leva no final à perdição. E o outro é o caminho estreito, que leva à salvação. Aí a Bíblia diz, isso para tristeza nossa, né? A gente não pode falar isso de forma com alegria, né? Que no caminho estreito são poucos. Nesse caminho estreito há poucas pessoas, há poucos. E no caminho largo existe muitos, uma verdadeira multidão. Uma verdadeira multidão. Então isso é algo que eu e você não podemos deixar, né, de falar, como nós falamos anteriormente, né? Todo aquele que tem o privilégio e a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor, ele tem que pregar toda a verdade, né? E eu quero hoje trazer não uma novidade, mas alertar a muitos de nós que a Bíblia fala em dois caminhos, no caminho largo e no caminho estreito. E eu quero dizer para você e para mim que nós podemos considerar que existe um terceiro caminho. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso na sua vida, mas eu quero levar você a pensar comigo agora um pouquinho. Me dá essa liberdade de tentar, vamos entender um pouquinho isso aqui, né? Então o Senhor está dizendo lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que existem dois caminhos. Um é o caminho largo e um é o caminho estreito. Pronto. Ora, se a Bíblia diz que tem dois caminhos, não pode ter três. Então, como é que eu estou dizendo que tem três? Que pode ter três? Eu quero dizer para você e para mim que esse caminho estreito, ele não se divide. Ele é único.
Ele é único. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho. Jesus não disse, eu sou um caminho. Se Jesus tivesse dito, eu sou um caminho, é porque teríamos 2, teríamos 3, teríamos vários. Mas ele disse, eu sou o caminho. O caminho. Então, ele quis dizer que eu sou o único caminho que vai até Deus. Então, ele é o caminho estreito e ele é a porta estreita. E tem o caminho largo. Então, são 2 caminhos. E eu estou dizendo agora que são 3. Né? Então, está fechado que no caminho estreito só tem um caminho mesmo. Porque ele disse, eu sou o caminho. Agora, no caminho largo, estarão todos aqueles, automaticamente, né? Se nós temos só 2 caminhos, todo ser humano que está no mundo todo, na face da terra toda, ele só pode estar em 2 caminhos. Então, se ele não estiver no caminho estreito, ele está onde? No caminho largo. Ah, pastor, mas ele não está nem no estreito, nem no largo. Não pode. Não pode. Ou está num, ou está no outro. Se ele estiver no estreito, amém. Se ele estiver no largo, é problema. Né? Então, todo ser humano que está no caminho largo, né, é aquele que, de alguma forma, não tem Jesus completamente no seu coração. Completamente no seu coração. É aquela que ainda precisa formar Cristo na sua vida. Isso é possível? É possível. As pessoas, muitas das vezes, elas conhecem a Jesus, sabem do que ele é capaz, mas nem sempre já entregaram a sua vida totalmente ao Senhor. Pedro conhecia Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus. Ele disse, só tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus disse para ele, Pedro, quando você se converter, ele tinha o conhecimento de Cristo, mas ainda não era convertido. Chegou a negar Jesus, lá no final, quando Jesus foi preso, e assim por diante. Então, eu quero que você pense que nesse caminho largo, ele é um caminho só, mas ele se divide em 2. Ele se divide em 2. Nesse caminho estão todos aqueles que não têm Jesus. E neste caminho estão todos aqueles que não aceitam a correção de Deus na sua vida. A correção, como nós falamos aqui de Jó, né? Capítulo 5, bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher que é corrigido, que é corrigida pelo Senhor. Ela é fundamental para não permitir que você saia desse caminho estreito. Porque o inimigo, né, ele fará de tudo que ele puder para tirar você do caminho estreito. Tanto que a Bíblia diz que muitos são chamados para entrar nesse caminho estreito, que leva a porta estreita, e a porta é Jesus. Né? Repetindo, né? Ele disse, eu sou a porta, lá no Evangelho de João. E
ele fará de tudo para tirar você desse caminho. Ora, se ele tirar você desse caminho, vai levar você para onde? Só tem dois caminhos. No caminho largo. Então, no caminho largo, tem uma divisão. Tem uma divisão entre aqueles que não querem Deus na sua vida, não querem Jesus na sua vida, e tem nesse caminho largo aqueles que querem a Jesus, mas nem sempre aceitam ser corrigidos. E quando a falta da correção, automaticamente a falta da aprendizagem. Quando não há correção, não há a busca da perfeição. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Ora, se eu sei lá em cima, como nós vimos, né? Que a carne luta contra o Espírito, que a carne é inimiga do Espírito e é inimiga de Deus. A carne vai tentar me levar para qual caminho? O estreito ou o largo? Creio que é o largo. Então a carne vai tentar me levar para o largo. A carne não vai aceitar o quê? Desculpe. A carne não vai aceitar o quê? Não vai aceitar a correção. Não vai aceitar a disciplina. Não? E sem correção, sem disciplina, não há aprendizado, não há aperfeiçoamento e automaticamente, né, a perfeição não é alcançada. Não se consegue chegar. Né? E aí então, o nosso crescimento, ele é pequeno, ele é irregular, ele é problemático. E aí então nós corremos um risco muito grande, né, de acharmos que estamos no caminho estreito, mas na verdade, né, estamos no caminho largo. A Bíblia diz, né, Jesus falando, né, quem me ama, quem crê em mim, quem tal, quem quer me seguir, não sei o que, tem que andar como eu andei, como eu ando. Tem que andar como eu quero. Tem que fazer a minha vontade. Então, se eu faço a minha vontade, né, e não faço a vontade de Deus, então, automaticamente, eu não posso ser contado nesse caminho estreito. E todas as bem-aventuranças, né, que nós lemos lá em Jó, capítulo 5, a partir do versículo 17, acabam não acontecendo na nossa vida. Né? Porque Deus sempre nos corrige, não para nos derrubar, nos corrige para nos levantar. Deus sempre nos corrige para nos exaltar, para nos colocar numa posição melhor, para nos, né, fazer algo melhor na nossa vida. Ora, nós nunca poderemos ser uma nova criatura, né, se nós não aceitarmos a correção do Senhor. Amém? Então, vamos aceitar a correção, vamos ouvir Deus falar, vamos abrir o nosso coração, né? Vamos nos converter ao Senhor, converter a cada dia, né? Converter a cada dia mais. Cada dia nós vamos entregando, cada dia nós vamos liberando, cada dia nós vamos nos libertando de tantas coisas que nos prendem e muitas das vezes não agradam, né? Não agradam ao Senhor. Então está na hora, né?
Está na hora de nós, né, nos prepararmos na palavra do Senhor, querendo ouvir toda a verdade. Tem bênção na palavra? Claro que tem. É maravilhoso. Dizer que você vai ser curado, que Deus vai abrir a porta do trabalho, que Deus não sei o quê, que Deus vai fazer isso, que Deus vai arrumar namorado, que Deus vai reconstruir seu casamento. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso. Mas você também, eu também tenho que estar pronto para receber a correção de Deus. Correção. Entendeu? A correção. Né? Então, aquilo que aconteceu ali com o filho pródigo, né? A Bíblia diz que ele, diante de toda aquela natureza, aquele momento difícil que ele estava vivendo na vida dele, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele parou e raciocinou. E começou a pensar. E viu tudo aquilo que ele tinha. Tudo aquilo que ele jogou para o alto. Tudo aquilo que ele perdeu. Tudo aquilo e tal. Né? E ele disse, vou voltar. Vou voltar para o meu pai. Vou pedir perdão. E é isso que eu e você precisamos fazer. Voltar para o Pai. Entende? Não podemos mais viver o meu Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho de Cristo. Eu não posso fazer tudo. Eu não posso viver o tudo pode. Não. Jesus não é uma religião. Jesus não é um quadradinho que nós temos no nosso coração. Não. Jesus é tudo. Se Jesus é o nosso Salvador, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não nos pertencemos mais. Nós agora temos um proprietário na nossa vida, que é o Senhor. Então nós temos que nos entregar, nós temos que nos lançar diante do Senhor, rever a nossa vida. Entende? A Bíblia está dizendo aqui que o caminho estreito é um caminho difícil. É difícil. Por que é difícil? Porque é uma luta entre a minha carne e o meu espírito. A minha carne quer o mundo e os seus prazeres. O meu espírito quer Deus, quer voltar para Deus. Então essa luta tremenda e terrível. E aí, nesse meio, né, nós temos a palavra de Deus para nos ajudar. É a bússola. Mas ela não pode ser tirada só o texto, só os contextos daquilo que me faz bem, daquilo que eu quero ouvir, daquilo que eu faço. Tal, isso aqui é bom, isso aqui me agrada, e Deus vai me abençoar, que Deus não sei o que, tal. Agora, na hora que eu ouço na palavra que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que deixar isso, que eu tenho que deixar aquilo, aí, não, isso aqui já não é comigo, não sei o quê, não é bem assim que Deus falou e tal, eu já não entendo dessa forma, porque Deus é amor, porque... Para com isso. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã. Para com isso, pastor, pastora. Pastora. A verdade só é verdade quando ela é verdade completa. No Evangelho não existe meias verdades. Não existe verdade incompleta. Nós não podemos ficar procurando a vida toda textos na Bíblia Sagrada para exaltar a vida, o pensamento positivo, que tudo vai dar certo, que é só vitória, que é só isso, que é só aquilo. Que nós corremos o risco de estar formando um batalhão de homens e mulheres, sim, maravilhosos, mas que estão correndo um risco muito grande de estar enganados no caminho largo.
Então, nós não podemos nos enganar e nem se deixar enganar. O verdadeiro evangelho é separação do mundo. O verdadeiro evangelho é através da correção. Correção. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher que recebe, que aceita a correção do Senhor pela sua santa e gloriosa palavra. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. E talvez você quisesse ouvir aqui agora uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, né? E você está ouvindo essa palavra dessa natureza, e eu estou dizendo para você que essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Deus vai ensinar você que quanto mais você acerta, menos você conserta. Deus quer ensinar você, através do seu evangelho, a acertar mais e errar menos. Porque quanto mais você acerta, você menos conserta. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo o evangelho de conserto. Consertar, 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 consertar. Quando Deus quer para mim e para você acertar, acertar, acertar. Então, Deus pode e quer corrigir a minha e a sua vida e dar um novo rumo. E eu tenho certeza que se eu e você abrirmos o nosso coração nesta noite, Deus vai fazer algo maravilhoso, fantástico, extraordinário na sua vida. Porque Deus é fantástico, porque Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. Amém? Que Deus então possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então estamos aqui com o nosso azeite, né? Vou estar aqui ungindo aqui a minha testa, como se estivesse ungindo também a sua, aonde você estiver, tá bom? Então nós vamos orar, né? Para que Deus possa continuar nos abençoando, em nome de Jesus. Deus eterno, levantamos a nossa voz, no poder e na autoridade deste nome maravilhoso, deste nome que está acima de todo nome, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Ele possa estender, Senhor, as suas mãos poderosas para a vida de cada um dos teus filhos. Porque como está escrito, Senhor, ali no livro de Jó, Deus é o Deus que abre a ferida, mas é o Deus que fecha. É o Deus que vê a ferida, mas é o Deus que tem poder para curar. Então, Senhor, ó Deus, se há algum coração partido, se há algum coração ferido, se há alguém, Senhor, necessitando, ó Deus, nesta hora, ó Senhor, de uma bênção, ó Pai, da Tua presença, ó Senhor, das consolações santas do Teu Espírito, que Tu possa enviar agora, Senhor, o bálsamo, possa enviar agora o livramento, Tu possa agora, Senhor, transformar a maldição em bênção, e possa, Senhor, ó Deus, fazer com que os Teus filhos vivam o evangelho do acerto, o evangelho de buscar sempre acertar, aleluia, sempre acertar, ó Pai, em nome de Jesus, para que tenham uma vida abençoada, para que, ó Deus, permitam serem corrigidos, serem disciplinados, para que, como Jó falou ali no capítulo 5, venham todas aquelas ricas e poderosas bênçãos sobre as suas vidas. Porque Deus
não falha. Deus vela sobre a sua palavra para que ela seja cumprida. Que Deus faça uma grande obra na sua vida, que Deus faça uma grande obra no seu coração. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa então nos abençoar, né? Nos estendemos um pouquinho hoje, mas que Deus possa estar fazendo uma grande obra na minha e na sua vida nesta noite. Terça-feira, se Deus assim nos permitir, né, nós estaremos de volta, nos utilizando do Instagram e também daqui a pouco, daqui a alguns instantes vai também estar no YouTube, né? Alguém sempre coloca para a gente. Então você pode pegar essa mensagem, né, passar para outras pessoas, se assim você o desejar, né? Colocar lá o seu like, né? Lá no coraçãozinho, tá bom? Para que esse canal esteja sempre aberto para a pregação do Evangelho, tá bom? Então, domingo agora, né? Nós tivemos a visita de uma senhora com a sua filha, né? Na nossa igreja, domingo à noite, que veio através da live, né? Da live. Não é membro da nossa igreja, veio através da live. E diz que sempre assiste, né, as nossas lives. Então, nós só temos a agradecer ao Senhor pelas oportunidades que Ele tem nos concedido. Amém? Então, não se esqueça de fazer sempre esta oração. Senhor meu Deus, coloca na minha vida homens e mulheres para me abençoar. Senhor meu Deus, afasta da minha vida todo homem, toda mulher que tentar me prejudicar. Senhor meu Deus, fecha a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor.